Olá, dando sequência à nossa série de documentários, hoje nós vamos falar sobre a obra Capitães da Areia, do autor Jorge Amado. Sobre a obra, ele recebeu diversas adaptações para o cinema e no período marcado pelo modernismo regionalista, teve fortes repercussões pelas suas críticas. E nesse ano a obra completa 87 anos, e infelizmente na nossa sociedade ainda temos muitos desses problemas. Ainda lidamos com a fome e com as crianças se tornando marginais. Então, iremos chamar a socióloga Silva, formada na Faculdade de Porto Seguro, para mostrar um olhar mais analítico e com maior conhecimento sobre os fatos. Olá, Silvia, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E hoje, como falamos anteriormente, vamos debater os aspectos sociais que a obra Capitães da Areia traz. Bom dia! Muito obrigada pelo convite para participar dessa série de documentários tão bacanas. A obra é de fato extremamente crítica. Retrata não apenas as dificuldades em conter a varíola dentro da população carente e a violência, mas principalmente o abandono de crianças e a sua marginalização. Por exemplo, um dos principais personagens, o Sem Pernas, percebe que só foi amado quando foi útil para algo, no momento em que substitui o papel de filho de uma senhora ou serviu de amante para uma outra senhora, fazendo com que o mesmo tomasse a decisão de acabar com a própria vida ao invés de ir para um reformatório, no qual eles sabiam que seria muito pior do que a vida que eles levavam. Outro ponto relevante é a enraização do estigma de que essa violência ocorre somente na Bahia, no cenário onde a obra é retratada, pois existe um certo preconceito em aceitar que esse grande problema acontece no Brasil. Mas de fato é somente nesse estado? Não, de forma alguma. Essa é uma realidade presente em todo o território brasileiro. Tanto que uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrou que o estado do Ceará é atualmente o mais perigoso. Mas com certeza os crimes com menores infratores acontecem em todas as partes do Brasil, tanto rural quanto urbano. O espaço em que Jorge Amado detalha a obra mostra-se extremamente precário, no qual os próprios direitos humanos não são atendidos, como por exemplo no Trapiche, onde as crianças chovem no interior, dias com temperaturas mais baixas são extremamente rigorosos para eles e não possuem saneamento básico, entre tantas outras coisas. Além de que o Trapiche era situado em frente ao mar, onde havia a chegada e a saída de diversos navios com mercadorias e pessoas estranhas. Outra característica mostrada na obra é que a cidade havia uma grande divisão entre as pessoas de classe alta e média. Vocês acreditam que as crianças vivendo nessas condições podem acabar tendo algum problema psicológico no futuro? Com certeza, crescer sem a presença de um adulto responsável já implica em grandes problemas psicológicos, e o menor de idade tendo que se preocupar com questões básicas, como saúde e moradia, só tende a agravar ainda mais problemas psicológicos. Também queria questionar o dilema que existe relacionado às crianças cometerem os delitos. Isso visto que é uma necessidade para tal, pois eles precisam comer e ter o mínimo. Você, como socióloga, acredita que essas crianças são vítimas de uma sociedade a qual não são assegurados os direitos das crianças e do adolescente? Ou que são simplesmente marginais e que suas atitudes foram de cunho malicioso? Não, com certeza são vítimas. Isso porque o desamparo e a necessidade fez com que a única escolha fosse o crime, pois em momento algum tiveram bons exemplos, um lar adequado e um responsável para mostrar o certo. Na verdade, as únicas referências que receberam foi o diretor do reformatório, que era extremamente cruel, tendo como único objetivo punir os jovens, tratando eles como criminosos. Em momento algum tentou alertar ou ajudá-los. Mas eu não digo que cometer crime seja algo correto, mas foi um caso de necessidade. Depende que o governo tome medidas para retirar crianças de situação de rua, garantindo alimentação e um lar a elas, pois assim elas terão uma perspectiva de futuro, podendo ter uma vida melhor. Então, acredito que a cobrança deva ser direcionada ao Estado e não às crianças. No Brasil atual, podemos dizer que os jovens têm acesso às mesmas oportunidades? E mesmo assim a realidade retratada do livro não passa de uma ficção? Não, o Brasil é um país extremamente desigual, tanto que no levantamento da ONU, 70 mil crianças vivem na rua, ou seja, todas essas vivem na miséria. Seria totalmente injusto dizer que essas têm a mesma oportunidade que crianças de classe A ou B, que têm aula de vários idiomas, colégios particulares, estrutura familiar, casa segura, alimentos da melhor qualidade. Na verdade, crianças da classe E e D vivem uma realidade extremamente complexa, na qual muitas vezes precisam trabalhar para ajudar no sustento da família, cuidar dos irmãos e realizar outras atividades. Desse modo, essas não têm o mesmo tempo para poder ir à escola e ter perspectiva de futuro. Mesmo que tenhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas crianças não têm tais direitos assegurados. Por isso, urge que os órgãos responsáveis
tome medidas para que haja uma maior igualdade ao acesso à educação e às necessidades básicas a crianças e jovens. Silvia, agradecemos mais uma vez a sua participação e agora vamos apresentar a opinião da população e responder suas dúvidas com as nossas convidadas, a conselheira tutelar Jéssica e a nossa psicóloga Andréia. Bom dia, Tchê. Tu acredita que na obra Capitães da Areia, se tivesse a diminuição da maioridade penal, diminuiria ou acabaria com os casos de violência praticada por viventes das faixas da cidade? Bom dia. Acredito que esse não seria o caminho ideal a ser seguido, porque, como podemos perceber, muitos dos jovens e crianças citados na obra já passaram pelo reformatório ou tiveram experiências com questões penais e nem por isso deixaram de realizar alguns crimes. Penso que devemos agir de outras maneiras. Ao invés de punir os jovens de rua, devemos agir para que eles não cheguem nessa situação. Devemos identificar maus tratos na família, dar amparo e fazer valer os direitos desses cidadãos. Temos inúmeras formas de auxílio a esses jovens, mas as mesmas são pouco conhecidas ou praticadas. Como traz Jorge Amado, os menores passam fome ou roubam para comer. Na sua opinião, quais medidas deveriam ser adotadas para que eles tenham acesso a alimentos de qualidade e tenham as condições mínimas para sobreviver? Bom dia. É uma situação complicada, pois muitas dessas crianças são invisíveis para a maioria da população e, quando vista, despertam mais medo do que solidariedade. Porém, já existem algumas ONGs no Brasil com essa finalidade, atendo milhões de pessoas que vivem em comunidades empobrecidas e em situação de vulnerabilidade. Existem também abrigos na qual a comunidade pode auxiliar com doações, por exemplo, e onde as crianças têm pelo menos um teto para dormir e alimento para sobreviver. Além de que são apenas crianças onde a maioria faz o que faz por influência de adultos e por viver em um ambiente propício a isso. Meu irmão, sabendo que parte dos jovens que vivem nas ruas ou vieram de famílias que sofreram agressões, foram abandonadas ou seus pais morreram, como você faria para diminuir esses casos sinistros? Como eu disse anteriormente, não devemos só tirar os jovens das ruas, mas também evitar que eles cheguem até elas. Nesses casos, devemos ter um melhor atendimento de cada caso, um melhor atendimento aos casos de violência dentro da família através do Conselho Tutelar, por exemplo. Tentar organizar a estrutura familiar para que as crianças se sintam bem, seja com os pais ou familiares. Nenhuma criança trocaria o lar e o bom relacionamento para viver nas ruas. Se isso acontecer, há algo de errado. O nosso papel é descobrir o que é. Eu gostaria que você comentasse exclusivamente sobre o Dr. Jorge Amado. Dentro da sua obra, que foi escrita na década de 30, ela retrata muito bem a sociedade atual. Devido a problemas técnicos com o departamento de imagem, a performance de Andréia Sugoma teve que ser recriada de forma mais fiel possível. Dito isso, continuamos a programação normal. Jorge Amado foi um dos escritores brasileiros mais brilhantes e famosos de todos os tempos. O interessante de sua obra é que ela foi censurada pelo governo da época e ele foi preso na ditadura militar por isso. Ele escreve obra em tempo cronológico e paralelo. A isso o tempo psicológico de cada personagem, na qual eles têm suas recordações do passado. Jorge tenta descobrir a ideia de que todos que vivem nas ruas são maus. Ele traz o outro lado da história, tenta trazer os meninos como pessoas normais, bondosas, uma vez que roubam dos ricos e distribuem aos pobres. Em resumo, os menores de rua são vítimas de um sistema de violência que envolve o abandono e a miséria. E por isso o livro é tão atual, pois pouca coisa mudou daquela época para hoje. E esse foi o episódio de hoje. Esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre essa obra tão importante e que relata esses tristes fatos atrelados à sociedade baiana. E esperamos você no próximo episódio para falar sobre Diários de um Banana.